eu sou Liliane Ventura e está no ar mais um programa Gente que Fala. Por que é gente que fala, né? Porque gente tem um monte, agora que fala são poucos. Porque até em função de poucas emissoras darem oportunidade para que você, ouvinte e telespectador, fale, não é verdade? Então, eu quero te convidar para você participar comigo durante 1 hora. Se você estiver nos acompanhando aí ao vivo, de 12h a 1h, tá? Porque esse programa fica pela tvexito.com.br à sua disposição. Então, você que está nos ouvindo simultaneamente pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 de Santos e pela tvexito.com.br, né, simultaneamente de 12h a 1h, pode e deve participar do nosso programa através do telefone. Anote aí, 5081-3782. 5081-3782. Pontualmente, 12h45, eu vou te dar a hora e vez. Então, fique ligado, aumente o volume aí do seu rádio, da sua TV, do seu smartphone, iPad, seja o que for, né? Tablet, para poder participar conosco, porque a sua participação é, sem dúvida, fundamental. Entre os assuntos que nós vamos tratar hoje, que é a contratação de médicos estrangeiros, pode ser irregular, mas dá pano para manga isso aí, né? Ou dá sangramento para ferida, para melhor ficar no universo dos médicos. Vereador pede tombamento da Chácara do Jockey. Você vai saber por quê e como. Leilão de pré-sal atrai 11 empresas. 4 gigantes ficam de fora. Reutilização da água cinza traz muitas vantagens. Você sabe o que é isso? Não vai aprender aqui conosco. Na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados, eu estava morrendo de saudade dele, acompanho no Twitter, no Face, onde quer que ele esteja, tá? Ele é realmente um homem tecnológico. O vereador Floriano Pêssaro, líder do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo. Alegria tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Liliane, um prazer imenso e queria fazer só um comentário breve em relação a esse programa. A gente sente muita falta no Brasil de hoje de debates sobre ideias, sobre políticas públicas. A televisão mostra um monte de porcaria, ninguém mais debate, não tem mais aquelas mesas redondas onde inclusive os políticos sentavam para debater problemas brasileiros e se expunham ao debate público, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque é uma oportunidade que a gente tem para debater. E, como você disse, gente que fala e não fala bobagem, gente que fala coisas com experiência, com conhecimento. Muito bom. Muito bom, sobre a batuta de Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Também aqui conosco, ela que é advogada, Ana Bernal, militante na área do direito trabalhista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Também conosco a engenheira civil Sibili Miller, diretora da Aqua Brasilis. Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui também e espero poder transmitir alguma coisa sobre a água cinza para os espectadores. Todo mundo está curioso lá. Água cinza é boa? É ótima. É ótima? Então vamos aprender, né? Também conosco amigo, querido, empresário, consultor em energia, Estélio da Cunha. Como está, Estélio? Tudo bem? Ao vereador, obrigado pelas palavras do programa. Nós que estamos na labuta com o Fausto aí há, acho que é mais de 12 anos, mas né? Eu só aqui eu tenho 8. Então, ele mais já de 12 estava anos. Na estrada? A doutora, a engenheira, que eu puder contribuir hoje no meio ambiente, em energia, estamos aqui à disposição do público, como sempre. Obrigado. Muito bom. Eu vou reiterar o meu convite para você participar comigo, que estiver nos acompanhando de 12h a 1h, no 11 5081 3782. Vamos a esse assunto aqui, ó. Associações trabalhistas estão preocupadas com a contratação de médicos estrangeiros. Segundo elas, os profissionais terão condições de trabalho diferenciados, viu? Sem os principais direitos aí garantidos pela CLT. Isso fere seu artigo 461, que afirma que trabalhadores com função idêntica e com o mesmo empregador devem receber igual salário, sem distinção de sexo, idade ou nacionalidade. Doutora Ana, o seu comentário. Sou eu. A preocupação realmente é grande em relação a esse assunto, tendo em vista que, se os médicos brasileiros têm os direitos trabalhistas assegurados, por que o médico que está vindo do exterior não tem o mesmo direito? Somos um país democrático e o Brasil preza. Qual é a forma de contratação? Vamos explicar para o telespectador lá.
Esses médicos vão ser contratados através de uma organização que chamam de OPAS, que é pan-americana. O governo brasileiro vai estar repassando um valor, a princípio, de R$10 mil por cada profissional para essa organização. Por sua vez, ela vai repassar esse valor para o governo, neste caso, a princípio, os médicos cubanos, então para Cuba, que distribui depois esse valor para os respectivos profissionais aqui no Brasil. Então, Dinheiro viajado esse, né? Mas não volta tudo, né, doutora? Então, vai 10 mil para lá por médico e volta quanto para os médicos? Essa é a pergunta que todos nós queremos resposta. Não sabemos até hoje qual o valor que efetivamente esse profissional vai ter como recompensa, trabalhando de um lado de um médico brasileiro que tem não só o seu salário, como o seu fundo de garantia, suas horas extras, se for o caso, recolhidos mensalmente. Como que é com uma multinacional, por exemplo, quando ela contrata, né, estrangeiros? A lei vigente é do país de origem ou do país onde a pessoa vai residir? Sempre a lei vigente onde ela está executando suas tarefas, ou seja, se for no Brasil, no caso do Brasil. Mas não podemos ferir as leis internacionais, que é a Organização Mundial do Trabalho. Então, isso no caso do privado, acontece de prevalecer a lei, seria a brasileira, no caso. Certo, corretamente. E por que nesse caso, eles querem manter a lei cubana? Na verdade, eles não estão mantendo a lei cubana. Está sendo feito um acordo entre os governos brasileiros e cubanos, onde se foi colocada no meio uma organização, que é a TAOPAS, que está mediando essa contratação dos profissionais médicos. Isso seria correto, mas ilícito? É assim que a gente pode colocar? Poderemos dizer que, numa emergência política, que foi o caso, pela pressão que sofreu a nossa presidente, com as demandas que tivemos na rua, foi solicitada muito a parte da saúde, houve uma tomada de decisão na emergência para que pudesse cobrir algumas regiões que não têm condições para ser atendidas por médicos hoje. Essa foi a opção que o governo viu. O que não foi mediado, ou que não foi ainda regulado, foi a contratação eficaz, regular, desses médicos. Mas, doutora, fazer uma pergunta à senhora. A demanda, ela, na realidade, precedia a demanda nas ruas, né? Sim. Essa demanda já estava por aí. Isso não faz parte de nenhum acordo PT-família Castro lá em Cuba? Porque eu acho um absurdo o Brasil, como o Brasil, né, essa potência que ele ter que trazer médico de Cuba, que não é nada. Cuba é uma plantação, ou a gente escolhe de cana, ou a gente escolhe de tabaco, não é verdade? Né? É melhor o tabaco. Naquele caso, era melhor o tabaco. Mesmo para os antitabagistas, ainda... Eu não sou antitabagista, eu acho o tabagismo um absurdo só. Isso está me cheirando acordo político entre linha do PT e linha lá dos Castros, né? Eu não vejo isso como relação de trabalho, até mesmo porque se o médico resolve vir para o Brasil e aceita um sistema de escravidão, né? Vamos assim chamar, né? Uma escravidão como essa, né? Tendo que pagar de volta ao governo aquela formação educacional que ele teve, o Brasil tem que chegar e dizer, não, o cidadão vai trabalhar no Brasil, ele recebe, ele repassa para vocês. Porque, com certeza, nós vamos ter esses visitantes de Cuba insatisfeitos na ponta de serviço, porque eles não vão receber. Cuba não tem dinheiro para pagar a conta de internet, vai devolver dinheiro para médico? Concordo que é mais político do que realmente necessário. O fato mas não da forma que está sendo tratada. Bem colocado quando diz que os nossos médicos aqui poderiam atender em algumas regiões, mas não abrem concursos há muitos anos. Isso não sabemos por quê. Seria uma boa pergunta que seria feita aí para o nosso governo. Essas regiões são carentes, sim, de médicos, e essas regiões precisam de médicos. Agora, outro problema que está sendo enfrentado, não só pelos profissionais, mas pelos conselhos regionais de medicina, é a regulamentação desses profissionais. Afinal, eles têm que ter um diploma regulado aqui no Brasil, e eles não estão conseguindo, CRMs, enquanto órgão que regulamenta a profissão, eles não estão conseguindo regulamentar, como o governo determinou, porque a documentação que é necessária para tanto não está sendo trazida por esses profissionais. É outro grave problema que, inclusive, o
presidente do CRM do Paraná renunciou essa semana porque recebeu uma intimidação para que ele fizesse o reconhecimento e expedisse esses diplomas a esses médicos. E ele diz que preferiu renunciar do que fazer algo que fosse contra a sua ética. Não conheço o caso pontualmente, o porquê ele falou que feria a ética, mas é uma coisa que nos preocupa. Afinal, esses médicos vão atender a todos nós, cidadãos brasileiros, que vamos depender da saúde. Claro. Então, Olha, é preocupante. Só fazer um comentário em Vereador relação a Floriano isso, que eu acho que é a bem da verdade, porque a gente pode ser enrolado durante muitos anos, mas a gente não pode ser enrolado a vida inteira. Esse assunto foi tratado com o presidente Lula ainda, na última visita que fez a Cuba, com Raul Castro, quando o Raul Castro disse a ele: Cuba exporta médicos. Médicos é um produto de exportação cubana. Nós fizemos um acordo com a Venezuela, exporta para os amigos. Fizemos um acordo com a Venezuela, temos um acordo com a Bolívia e temos um acordo com o Equador. E queremos fazer um acordo com o Brasil. O programa Mais Médicos, ele inicia a discussão no Ministério da Saúde em 2010. 2010 se inicia essa discussão. E a discussão se inicia sobre uma tese boa, que é o Brasil permitir que médicos estrangeiros, devidamente revalidados no seu diploma nas leis brasileiras, e, obviamente, sobre a CLT brasileira, pudessem exercer a profissão no Brasil para ampliar esse espectro, especialmente porque a Europa passa e passava por uma crise profunda, existia uma mão de obra ociosa na área da medicina em Portugal e na Espanha, que são idiomas mais próximos do nosso, não é? Bom, Portugal, seguramente, né? Ainda que muita gente tenha dificuldade de entender o português falando, mas, então, a história começa aí. O que o ministro da Saúde fez? Levou para a Dilma a proposta de fundir essas duas coisas. Quer dizer, fundir a exportação de médicos cubanos como produto de exportação, portanto, como divisa para Cuba. O que o Brasil está fazendo nesse momento é comprando de Cuba, como se fosse qualquer outra commodity, só que é médico. Está passando dinheiro a Cuba. Cuba paga os seus médicos lá. Deve pagar, doutora, em torno de R$2.000 por mês, que é isso que está... Então, R$8.000 fica para o governo cubano. O povo brasileiro tem o direito de saber isso, tem que saber isso. Saber. Né? Então, essa era a contribuição que eu queria dar, dizer que nada aconteceu por acaso, a tese é boa, ela não é ruim, o que é ruim é a implantação, que é política, eleitoreira, né, e fere a legislação brasileira. Vereador, trazer bons profissionais para o Brasil é uma política boa em qualquer área. Os Estados Unidos da América do Norte cresceu em tecnologia, levando alemães depois da Segunda Guerra. Todo mundo que é bom tem um preço e vai para lá, né? Porque tem liberdade de expandir e liberdade de ficar como cidadão americano. Agora, que não é o caso, né? Que não é o caso exatamente desses médicos. Eu acho assim, se tem bons médicos em Cuba, provavelmente tem, não deve ter sido os que... Deve ter sido esses que cuidou do Fidel Castro, que até outro dia estava morto e agora está vivo de novo, não é verdade? Então, devem ter bons médicos lá. Se bons médicos de Cuba querem vir para o Brasil, o que eles devem fazer? Em Cuba tem uma embaixada brasileira. Então, vai lá, entra com documento e diz, eu sei que no Brasil está precisando de médico. Como qualquer cidadão estrangeiro. Exatamente. Claro. Eu acho que não tem que fazer esses acordos. Que é exatamente aí que o Brasil se enrola com as coisas. Exatamente. Na gestão. Na gestão. A ideia é boa, mas a gestão é péssima. E a nossa engenheira civil, o que acha desse assunto? Eu acho que, em primeiro lugar, se devia dar prioridade para os médicos brasileiros, né? Acho que deveria primeiro abrir um concurso e dar oportunidade para os nossos profissionais, para eles ocuparem essas vagas, e, em não havendo preenchimento dessas vagas, depois abrir para outros profissionais. Eu acho que, antes de mais nada, deveria ser feito isso. E depois, quer dizer, eu acho uma vergonha para o país fazer as coisas da maneira como está sendo feito. Então, eu vou te dar uma informação, buraco é mais embaixo. Porque sempre houve oportunidade para eles, mas o que eles argumentam, que acho que é a favor de todos nós cidadãos, porque você está em São Paulo, mas você pode estar nos quinhões aqui do Brasil, sim, não é que não tem estrutura. É isso que ninguém quer chegar. Quer dizer, quer matar o carrapato, mata a vaca. Exatamente. Sim, mas vai continuar não tendo estrutura. Continua não tendo. E pior ainda, você acha que esse médico cubano vai vir satisfeito, tendo que repassar o dinheiro dele
em país estrangeiro, com o enfrentamento Não, que ele eu vai acho ter? que sim, Lilian, porque sair de Cuba já é quase uma semi-liberdade. Já é uma semi-liberdade. Já é uma liberdade, como é que chama isso? Condicional? Não, Condicional. condicional. Ela é condicionada a uma prestação de serviço, mas é uma liberdade. Eles morarem no Brasil, eles vão adorar. Eles vão adorar o Brasil. O problema não é esse. O problema é que o povo brasileiro não sabe o quanto está custando essa coisa. E né? que talvez não vá resolver o problema, porque não basta importar os médicos, tem que dar condição para eles trabalharem. E como é que eles vão viver aqui com R$2.000? Isso que Alguém faz essa conta para mim, por favor? Porque eu não, mas peraí, não é isso. Isso é salário. O acordo do Mais Médico é com as prefeituras. As prefeituras subsidiam o restante. Ou seja, moradia e alimentação. Entendi. Por isso que a gente viu aí nas reportagens nas televisões esses dias, os médicos ficando em residências Abrigos. que tem hidromassagem. Não, alguns já estão em casa que estão hidromassagem, isso, aquilo, porque é a casa que o prefeito arranjou para acomodá-los, né? Como se fosse uma república. Mas como é na Venezuela. Mas a prefeitura que paga. Exatamente. Eu vi uma reportagem na CNN sobre isso. Na Venezuela, eles moram nas próprias comunidades, né, que nós chamamos aqui de favelas. Né? Eles moram na comunidade. E o líder da comunidade assume a gestão desse médico. E ele fica ali em stand-by 24 horas por dia. Então, se alguém às 3 da manhã tem um problema, não liga para o serviço público. Liga para o médico. Vai até a casa do médico que está dentro da comunidade. Eu acho que, como tudo no Brasil, falta um pouco de planejamento integrado com as diversas áreas, que não basta só pôr o médico, tem que, como eu já falei, colocar as condições para que ele possa trabalhar, colocar os medicamentos, colocar os hospitais, enfim, as estruturas para que ele possa realmente render aquilo que ele pode oferecer para a população. Liliana, o que nós não podemos deixar acontecer com a imagem do Brasil, que eu acho que isso é uma falha grande que está acontecendo, fica parecendo que esses médicos estão vindo solucionar um problema que nós temos, com toda certeza, temos problemas na saúde, mas que nós estamos tratando um problema arrumando outro problema, porque fica parecendo que esses médicos vêm trabalhar em regime praticamente escravo, sendo que nós somos um país democrático, não podemos permitir que isso aconteça. Mas bem colocado pela colega, quando ela diz precisamos sim de muitas melhoras e condições para esses médicos trabalharem. A saúde está numa condição quase de UTI, mas não é com outro problema ou com profissionais que não sabemos se são ou não capacitados. Ninguém é contra a vinda desses profissionais. Agora, na legislação, abre aí um precedente de da manhã ou depois algum médico desse se queixar? Eu concordo que pode haver, sim. Muito embora isso esteja sendo intermediado através do Ministério do Trabalho, então acreditamos, é um órgão muito sério, então acreditamos que estejam sendo tomadas as devidas precauções para que isso não venha a acontecer, mas isso pode acontecer, sim. São as lacunas, né, que vão com deixando toda do lado de certeza ser preenchidas e aí depois vai arranjar probleminha para todos nós. Exatamente. Olha, gente, eu quero te contar que o vereador pede aqui o tombamento da chácara do Jockey, é isso mesmo. Com a intenção de preservar 151 mil metros quadrados de área verde na região, o vereador que está aqui conosco, Floriano Pêssaro, encaminhou ofício ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico, pedindo, então, o tombamento da chácara do Jockey. A área é alvo aí de especulação imobiliária e o Ministério Público já interviu 2 vezes para impedir a construção de prédios no local. Como é que está esse andamento? Essa história é muito interessante. Tem entre a Francisco Morato e a Eliseu de Almeida, ali na Vila Sônia, tem um terreno de propriedade do Jockey de 151 mil metros quadrados, é imenso. Quase um Ibirapuera, metade do Ibirapuera, digamos. Metade do Ibirapuera. Mas é imenso. E o que acontece? Nós temos nessa área uma área de grande valorização imobiliária por conta da chegada do metrô ali da Vila Sônia. Essa chácara pertence ao Jockey, que tem uma dívida com a prefeitura de mais de 150 milhões de reais. Essa dívida, aí temos imagens da chácara do Jockey, olha o tamanho disso. Lindo. Essa dívida, ela é uma dívida que o Jockey não tem condições de pagar. Então, o Jockey quer alienar esse terreno, vender esse terreno, olha o tamanho dela, aí, no meio da Vila Sônia, à esquerda, Francisco Morato, embaixo, Eliseu. Eles querem vender para o setor imobiliário, porque isso aí deve valer uma fortuna, não é? Agora, o que vale mesmo é a qualidade de vida da população paulistana. Porque nós de venderam os terrenos no entorno também, dizendo que tinha essa chácara.
Não, Com provavelmente, certeza, é um apelo provavelmente, imobiliário. mas veja o seguinte, não, mas isso é uma boa solução. Você tomba como patrimônio da cidade, é um patrimônio evidentemente ambiental, o prefeito desapropria a área, faz a quitação com a dívida que o Jockey tem, portanto, praticamente zera, a prefeitura não tem custo, a população ganha uma área pública, porque hoje ela não é pública, ganha uma área pública, derruba todos os muros, cerca, faz um gigante parque naquela região da cidade de São Paulo, que é uma região... carente? É carente. Ela tem, do lado da Raposo Tavares, tem o Parque da Previdência, quer dizer, ela não é uma região que não tem verde. Mas um parque desse para a cidade é um ganho de qualidade de vida imenso, imenso para a população, toda a população, inclusive do Campo Limpo, né? Da Vila Sônia, ou da região ali do Jardim Previdência. E o mais interessante é que essa área, sendo tombada e transformada em parque, ela pode se valorizar no seu entorno, porque aí sim as construtoras podem comprar as casas em volta, porque é tudo casinha, né? Vila Sônia, compram as casas embaixo, onde é possível, no entorno, e constrói prédio com vista para o parque. Tudo bem, esse não é o problema. O problema é acabar com o parque. Ali tem um parque pronto, vocês viram nas imagens, o parque está pronto. Né? Inclusive tem um lago imenso, é uma área permeável, olha o lago, é uma área permeável da cidade encantadora. Então nós fizemos, junto com a associação que cuida desse espaço, tem lá o Pequeninos do Jockey, que é uma ONG, não tem nada a ver com o Jockey, é uma ONG que atende crianças carentes das regiões ali do Campo Limpo e da Vila Sônia, num trabalho de futebol, né, de iniciação ao futebol. E essa ONG promoveu um abraço desse parque com toda a comunidade do entorno. E, a partir desse abraço do parque, nós tomamos duas iniciativas. Uma de entrar no CONDEFAT, que é o órgão municipal, para avaliar a possibilidade de tombamento, e abrindo o processo já impede a venda. E a outra, um requerimento da Câmara Municipal de São Paulo para o prefeito, indicando a ele a necessidade da desapropriação da área. Então, vamos agora aguardar os próximos capítulos, mas nós estamos lutando por isso. Muito bom. Olha, eu vou precisar fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já com mais programa Gente que Fala para você. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. E agora eu quero te contar que 11 empresas petroleiras participarão do leilão da Libra. Maior reserva descoberta no pré-sal brasileiro. O número frustrou a expectativa do governo, que esperava até 40 participantes. Ficaram de fora 4 gigantes do setor, que já ele vai me contar quais são. Para a Petrobras, viu, gente? Olha que coisa interessantíssima. A baixa adesão é uma surpresa, já que há poucas oportunidades como essa aqui ou sequer no mundo. É isso, Estélio. Quais são essas gigantes que deixaram de participar e por quê? Liliane, as grandes, né? ExxonMobil americana, Chevron americana, a British Petroleum, que não é mais britânica, né? Ela é da coroa da Arábia Saudita, né? E a British Gas, que é da coroa inglesa, né? Essas 4. Agora, o que é importante nós colocarmos aqui? O vereador agora falava desse absurdo que é querer fazer meia dúzia de torres nesse parque dentro da cidade de São Paulo. Tá? Então, a empresa que tem esse projeto de querer fazer as 6 torres ali, a diretoria dela tinha que sentar e dizer: é um absurdo o nosso projeto. O nosso projeto é só nosso. Nós queremos primeiro para nós mesmos. Nós queremos ganhar em cima da cidade. Então, não podemos fazer isso. Então, se os vereadores não querem tombar, tombaremos nós. Essa é a atitude. Por quê? Toda vez que se fala de meio ambiente, nós falamos de que história nós estamos querendo escrever. Qual é a história que a gente quer escrever?
Da onde é que nós viemos? Nós viemos aqui, por exemplo, cidade de São Paulo, viemos desse desastre metropolitano que é São Paulo, né? Negócio de petróleo. Aí diz, as 4 maiores do planeta resolveram não entrar. Não é que elas resolveram não entrar, elas viram que a tecnologia atual de hoje é extremamente precária para se fazer essa exploração desse pré-sal nessa profundidade, nesse gigantismo de poço. Por quê? Nós temos aí um exemplo de pré-sal outro dia que deu problema no Golfo do México, praticamente quebrou a BP, 64 bilhões de dólares. Não vai pagar 64 bilhões, vai depois fazer um acordo lá com os passarinhos que já morreram lá, não é verdade? Passarinho não reclama, não é verdade? Então vai fazer acordo com quem? Com meia dúzia de famílias lá que foram até o fim das ações nos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente a Chevron aqui na orla de Angra dos Reis, que é um paraíso, né, marítimo nosso. Lá foi a Chevron, deixou uma lâmina de contaminação de 86 quilômetros. Né? Aí o governo brasileiro chega e bota 16 bilhões. Também não vai pagar. Porque o poder desse pessoal é até de mudar ministro do Supremo Tribunal Federal para não ter que pagar. A gente sabe disso. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem que dizer, a ANP deveria chegar e dizer, existe um problema. E que problema é esse? Não é dos 4 grandes do planeta não virem querer explorar e trazer mais dinheiro para o Brasil. É que quem vai explorar, aí é que não tem mesmo tecnologia para manter esses poços em funcionamento. Então, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Arrebentamos toda uma costa de São Paulo. Isso está na frente do litoral norte de São Paulo. Né? Agora, nós não vemos isso, porque o Brasil ele não está acostumado a escrever a história que ele quer ver. Ele está acostumado a ir apagando o incêndio à medida que a Mata Atlântica acaba, como o vereador disse, que nesse lugar aí, na Vila Sônia, ainda tem Mata Atlântica. Não tem mais Mata Atlântica. A gente se espanta quando vê um macaco brasileiro em algum zoológico americano ou belga, não é verdade? Então, esse é que é o grande problema. Então, Liliane, o que eu diria aqui? Eu diria que é hora, lá dos congressistas, lá da Comissão de Meio Ambiente do Senado e da Câmara Federal, querer chamar esse pessoal da ExxonMobil, da Chevron, da BP, por que vocês não querem entrar? Será que essa tecnologia que vocês aplicaram lá no Golfo do México é a mesma que vão aplicar aqui? Qual é o risco que tem para o nosso litoral? Essa discussão não teve. A única notícia que a ANP divulgava, que é a típica notícia que o governo federal gosta de dar, nos próximos 10 anos entrarão R$1 trilhão no Tesouro Nacional. E já distribuíram o dinheiro. Já distribuíram. Metade para educação, para um dinheiro que não existe, vereador, uma exploração que não existe. Um ano de discussão para ir na educação, a gente não tem médico, não tem professor. Olha só, a gente não tem médico, não tem professor, mas tem royalty de petróleo de um poço que pode não existir. Eu queria aproveitar a presença do Stélio, eu queria que ele me explicasse, porque eu até agora não consegui entender o que aconteceu com o setor energético brasileiro, Stélio. Porque as informações que eu recebo são gravíssimas do ponto de vista do setor elétrico, né? Você podia comentar alguma coisa a respeito do que aconteceu nos últimos tempos? Podemos, sim, com muito prazer. Inclusive, quando o PSDB era governo federal, esse programa foi o programa que alertou quanto ao grande blackout que haveria no Brasil 6 meses antes. Né? Foi uma grande... Abandonamos o setor energético nacional do mesmo modo que nós abandonamos toda a infraestrutura nacional. Do mesmo modo, né? Nós não fizemos nada. Se nós pegarmos primeiro o governo Fernando Henrique Cardoso e a posição atual da presidente Dilma, é a mesma situação de infraestrutura nacional. Mesma situação. A Petrobras não tem refinaria. Então, a gente importa cada vez mais derivados. A nossa exploração de petróleo está cada dia andando para trás. É igual rabo de cavalo, cresce para baixo. Então, todo dia a ANP divulga que a produção de petróleo está 4,5% menor, 5% menor. Por quê? Perdemos a eficiência na ponta. O Brasil, que tem 1/3 dos recursos hídricos mundiais,
tanto para a gente beber nos aquíferos, vários que tem aqui, cristalino e etc., como para exploração de hidroeletricidade. Não fizemos nada. A discussão de Belmonte começa no primeiro mês do governo Lula. Ou não é? Nós estamos tirando o índio de dentro de canteiro de obra, já vai para 10 anos. Que a obra começa e o índio entra lá dentro e diz que não quer, que quer, né, trocar por papagaio, trocar por não sei o quê. Entendeu? Não tem nada a ver. Né? Nós alertamos isso várias vezes, inclusive nesse programa, que a natureza faz o mundo de forma meia caótica. Cabe a nós, transformadores humanos, irmos lá e arrumarmos isso. Então, quando a gente vai lá e faz uma barragem maravilhosa, como é de Itaipu, como é de Furnas, como é aqui de Ilha Solteira, Porto Primavera, etc., nós vamos lá, acertamos o meio ambiente e certa biodiversidade que é eliminada, o dobro dela aparece com a nova situação ambiental. Porque biodiversidade, ela se adequa, né? Então, hoje, aquela região de Itaipu, por exemplo, ela é toda estável, é um negócio maravilhoso, que não tinha antes. Super preservado. Não é verdade? Então, toda essa discussão que tem no Brasil, ela sempre para nessas questões paralelas, questões colaterais. A redução dos preços da tarifa e a compensação do governo, isso que eu não consigo entender. Esse é um outro problema. A ANEEL, ela existe hoje para cobrir o que é chamado déficit orçamentário das empresas, de geração e distribuição. Então, o cidadão chega lá, senta com o seu lobby, e o senhor é vereador, é político do PSDB, sabe? As agências reguladoras que foi implantada pelo PSDB no Brasil, hoje nada mais são do que órgãos de lobby. Instrumentos. Né? É só ver agora essa questão aí do CAD, né? Que descobriu isso, aquilo da Siemens, mas o presidente do CAD, na realidade, era de um gabinete do PT, esse negócio todo, isso aparece. Ele chega lá e faz um lobby muito bem feito, que ele precisa melhorar suas receitas. Né? Se você tem... Mas e o investimento? Quem vai pagar o investimento? Essa é a questão, não é? Não, mas o investimento quem paga é o consumidor. É o consumidor. Porque ele chega lá e diz, eu preciso, vamos supor, um exemplo para o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Trianon. O consumidor chega, o operador chega e diz, preciso investir 1 bilhão em troca de transformadores. Para tal, eu preciso de 1,2% no aumento da tarifa. Aí a ANEEL vai fazer a seguinte pergunta, muito bem, se eu não der, não vou trocar. O que a ANEEL devia ter feito? Ou você traz dinheiro de fora, que o dinheiro é baratíssimo lá fora, ou você está eliminado. Eu vou intervir em você e vou passar essa sua área para um outro. É para isso que existem as agências no mundo todo. Se uma agência dessa, no Canadá, por exemplo, chega para o governo e conta uma história dessa, cai do primeiro-ministro até o último vereador, vamos assim dizer, na região. Aqui não. Aqui a presidente vai para a TV, diz que a conta de luz vai ficar mais barata 16%, ela vem mais cara 6% e não acontece nada. Muito bem, vou fazer um rápido intervalo comercial. Tá gostando? Eu tenho certeza que sim, porque aqui a aprendizagem é garantida, tá? A gente volta já já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Os dois termos. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala e agora eu vou conversar com ela, que tem boas notícias aí para pais cujos filhos estão estudando em escolas públicas do estado. Qual é a novidade na área de educação? Minha querida Cíntia Borges Realon, que é gerente de marketing e eventos da AFEPESP. Olá, Liliane. Olá. A novidade é o projeto Reforço aos Sábados. Foi lançado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no último sábado, dia 21.
o serviço tem o intuito de oferecer aos alunos a opção de rever todo o conteúdo pedagógico e recuperar eventuais defasagens de aprendizado. E o projeto é voltado a todos os alunos da rede estadual de ensino? Então, a nova opção é voltada somente para alunos matriculados entre o 5º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio. Os alunos serão indicados para a atividade com base na avaliação da aprendizagem em processo, que é aplicada em todas as escolas estaduais em agosto. É importante ressaltar que o projeto também é aberto a alunos com bom desempenho e que desejam reforçar o que foi estudado também. Agora, Cíntia, todas as escolas já implantaram a medida? Cada escola vai definir como o novo modelo de reforço será implantado. Tá. Inclusive, se será em 1 ou mais sábados por mês, né? As instituições ficarão ainda com a responsabilidade de organizar essas classes de acordo com a demanda e com a necessidade dos alunos. Como será a remuneração dos docentes para as turmas aos sábados? Os professores também que participarem serão beneficiados pelo projeto, pois eles irão receber remuneração adicional pelas horas trabalhadas. Agora, a medida poderá melhorar o aproveitamento dos alunos em todo o estado? Acreditamos que sim, porque o projeto, apesar de não ser inédito, é bom para todos. Os alunos com dificuldades poderão rever e tirar as dúvidas, né, sobre o conteúdo que está em déficit, e os alunos com bom desempenho irão melhorar ainda mais o que sabem. Em julho, durante as férias escolares, cerca de 70 mil estudantes passaram por um reforço inédito e tiveram oportunidade para revisarem o que foi aprendido nas últimas semanas de recesso escolar. Tá certo, eu quero aqui agradecer a participação e a boa notícia, né, que nos trouxe aí a Cíntia Borges Eolon, que é gerente de marketing e eventos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Um beijo, querida, obrigada. Até mais. Até mais. Olha, eu quero agora falar para você uma coisa muito importante. Vamos falar sobre saúde, a nossa saúde e a saúde da nossa cidade. A saúde que a gente quer e é a que tem mais médicos, né, que a gente falou há pouco aqui, inclusive, cuidando bem da nossa população, não é verdade? Pois é. Eu quero te contar que a Prefeitura, por meio das organizações sociais da saúde, está contratando médicos. É isso mesmo, são 1.310 vagas para médicos de várias especialidades. Os salários variam de R$ 6.000 a R$ 14.000 para jornadas de 20, 24 ou 40 horas. O processo seletivo será feito nas próprias organizações sociais da saúde. Portanto, caso aí você conheça algum médico, dê esse recado para ele. Agora, se você é médico e quer trabalhar para melhorar a saúde da nossa cidade, este recado, então, fica valendo para você, tá? Você pode enviar um e-mail com o seu currículo para selecão.sms@prefeitura.sp.gov.br. E eu vou repetir, selecão, é importante que a gente coloque aí no vídeo, aí, ó, para que você acompanhe comigo, tá? Selecão, sms@prefeitura.sp.gov.br. Então, médicos e médicas, venham fazer a diferença aí na saúde da cidade. Vamos fazer a saúde que a gente quer em São Paulo. Vamos viver a cidade que a gente ama. Vamos fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com muitas outras informações para você. Essa TV, a TV web, ela é espetacular, é maravilhosa, porque primeiro você tem informações a qualquer tempo, a qualquer hora, e no mundo de hoje, uma pessoa sem informação, ele está realmente alienado de todo mundo. E neste passo, a TV Êxito tem um papel fundamental nisso, para levar a todos os brasileiros, a todos aqueles que a acessam, notícias da hora, notícias rigorosas, notícias excelentes, e também por profissionais notáveis. Então, tudo isso aí leva realmente a nós termos que cumprimentar a TV Êxito pelo seu sucesso e pelo papel brilhante que faz na sociedade brasileira. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Estamos de volta com o programa Gente que Fala e agora vamos, uma vez por todas, saber o que é a água cinza. É isso mesmo, é cada vez mais urgente
o processo de reuso das águas que passam por nossas casas, em especial as que passam por locais pouco contaminados, como pias, tanques e chuveiros. Entre os benefícios da reciclagem da chamada água cinza estão a redução do uso da água tratada e ajuda no orçamento aí, no crescimento de plantas e a recuperação no lençol freático, entre outros. Muito bem, ela é engenheira civil, está aqui conosco, a Sibili Miller. E aí a nossa pergunta, explica em detalhes, porque eu já entendi. Então, o que é usado no chuveiro, na pia da cozinha, no chuveiro mais ou menos. Tem gente, um povinho sujinho lá, tem que dar uma limpeza depois nessa água também. Como é que é feito esse tratamento aí, para a gente que é leigo entender melhor? Bom, na verdade, as águas cinzas são aquelas que vêm do chuveiro, do lavatório, do banheiro, da cozinha não. Não. E das águas de lavagem de roupa. Tá. Então, ficam fora a cozinha e vasos sanitários. Essas águas, as águas cinzas, elas são levadas a uma central de tratamento e podem ser reutilizadas para fins não potáveis. O que são esses fins não potáveis? Irrigação de plantas, jardins, lavagem de pisos, calçadas e vasos sanitários, né? Então, nesse aspecto, a gente pode substituir a água potável, que hoje é usada para esses fins, em muitas situações. Então, hoje se usa, por exemplo, água potável, aquela que é captada, tratada em estação de tratamento e levada até a casa da gente, a gente usa essa água para descarga de vasos sanitários, o que é um desperdício imperdoável. Dá para fazer essa reciclagem no próprio condomínio? Sim, nós já fazemos esse tipo de reciclagem, nós temos tecnologia para isso. Então, a gente faz uma tubulação separada que capta essas águas cinzas, que vai até uma central, que geralmente fica no subsolo do edifício. É feita esse tratamento, normalmente um tratamento biológico, é feita a desinfecção e de novo, levada essa água para os fins a que a gente define em projeto. Então, isso é fruto de um projeto. A gente define volumes, sempre os volumes que vão ser usados para cada finalidade, e depois abastece esses pontos de consumo de água não potável com água de reuso, água cinza tratada. A gente consegue reaproveitar? Consegue reaproveitar. A água da chuva a gente pode até tratar de uma maneira mais simples. Porém, a chuva ela não é contínua, né? A chuva você depende do que cai do céu. Mas mais ou menos, ali na região da Pompeia, hein, vereador? Ali na região da Pompeia, você colocando o piscinão ali, pegando a água da chuva, tem água ali para 6 meses. Mas a água não pode ser armazenada indefinidamente. Vereador, é uma grande lei essa aí. Você sabe que eu estava pensando aqui, qual é o custo desse processo? Só para a gente ter uma ideia não de importa, valores. o custo da água hoje é infinito, não tem mais. É recurso que está acabando, né? Sim, a água limpa está acabando. Então, o que a gente vamos dizer, passa para os nossos clientes é que o retorno do investimento ele é de 1 a 2 anos, o que não é muita coisa. Quer dizer, o empreendedor que vai investir num sistema desse tipo, ele, em 1 ou 2 anos, ele tem o retorno do investimento, dado o alto preço da água potável. Engenheira, o certo, quando a gente faz fluxo de caixa para projetos ecológicos, é trabalhar com perpetuidade. Não trabalhar com retorno, dar retorno em 2 anos. Uma boa pergunta, mas Stélio. É perpetuidade. Mas isso é a sua consciência, que a gente admira muito. Não, mas a gente tem que trazer aqui a consciência certa, né? Porque chegar a dizer, mas aquele empresário... Agora, por exemplo, as grandes estradas brasileiras, elas não estão arrumando gente que fique satisfeito com o retorno. Eu concordo com você... Como ambientalista, concordo com você. Mas para a gente convencer os nossos empreendedores, a gente tem que apresentar números. Para isso tem vereador, para fazer a lei. Ô, Stélio, o povo está pedindo para te ver lá na Câmara. Mas para a gente... Para isso tem um vereador. O vereador tinha que fazer uma lei agora, e é uma típica lei do PSDB, uma boa para a sociedade. Mais de 3 torres tem que ter isso. Quem já tem 3 torres tem 5 anos para fazer isso. Mesmo. Nós já temos municípios. Você sabe que a gente fez duas leis nessa direção, uma obrigando os edifícios novos a terem equipamentos de energia solar.
E a outra, os equipamentos novos, os edifícios novos, terem cisterna também, justamente para guardar água da chuva, para regar espaço, etc. Mas isso é difícil implantar, viu? Porque, primeiro, há um certo desrespeito à legislação. Mas eu acho que... E a prefeitura não cobra, né? Quer dizer, no afã de dar logo o alvará de construção e o habite, etc., para receber IPTU, não cumpre toda a regularidade que a legislação determina. Mas a ideia é boa, a gente pode pensar em transformar essa ideia numa... Vereador, engenheira, eu vi em Oman, no ano de 91 para 92, um deserto virar uma área verde maravilhosa. Inclusive, até o projeto foi dos engenheiros da Disney, porque eles importam navios de água. Eles trazem navios de água. Toda aquela água de esgoto, etc., toda a cidade de Muscat regada com essas águas de reuso. Pois é, hoje a gente fala em reuso, vamos dizer, em on-site, em pontos localizados, né? E a gente pode falar também no aproveitamento de água de chuva, só que a água de chuva, além de não ser contínua, ela também tem um problema, que você tem limitações para armazenar água. A água apodrece, a água fica ruim, ela tem que ser tratada. Não é porque você tem uma cisterna enorme e ela está cheia de água que você vai simplesmente poder aproveitar aquela água. Mas não tem mecanismo para isso? Com tanta tecnologia, não existe a Sim, mas é cara? É caro. Não, você não pode deixar a água apodrecer, ela fica ruim. Então, você tem que dosar muito bem até o volume que você vai guardar e o consumo que ela vai ter, a que ela vai se destinar, e fazer a gestão das águas no sentido de evitar as enchentes. Quer dizer, as piscininhas, esses reservatórios que são hoje lei, eles hoje... não se aprova mais empreendimento, edifício alto, sem uma piscininha, que foi a lei da Marta, né, para a retenção de águas de chuva. Então, isso é já uma realidade. Só que, assim, são volumes altos e que devem ser dispensados na rede pública após 2 horas depois da chuva. Porque qual é a ideia? É manter aquilo vazio para que, quando vem a próxima chuva, a gente tenha espaço para mais água. Então, a gente pode usar a ideia do reservatório, sim, como a gente faz hoje, a gente usa a piscininha, sim, mas a gente aumenta a piscininha além daquele volume mínimo definido em lei. Então, a gente deixa um pouco mais para aproveitamento, por exemplo, de irrigação, de rega de jardins, de lavagem. Garagem, exato. Só que isso só funciona, vamos dizer, nas épocas que as chuvas são abundantes. Existem épocas que a chuva para. Então, o reuso, por exemplo, de água cinza, ele é contínuo. Ele existe sempre. Uma boa ideia. Ele já é muito usado em São Paulo, engenheira? Nos condomínios aqui de São Paulo? A gente tem muitos empreendimentos. Nossa empresa tem mais de 12 anos de existência. Nós temos mais de 100 instalações de reuso no Brasil inteiro, já funcionando muito bem. E com vamos dizer, o que acaba importando para as pessoas acham lindo, maravilhoso, né? A parte ambiental, de preservação de recursos hídricos, eu deixo de gastar água potável, mas o que acaba encantando ainda mais as pessoas é a economia na conta de água. Aí falou um segredinho, agora o telefone vai tocar, vamos lá. Aí sim. Chega aqui proporção, qual a porcentagem de economia? Até uns 30%, 40%, 50%. Vou ligar para o meu síndico agora, nós temos que ter isso lá já. É mesmo? Tudo isso, 30%, 40%? Dependendo vamos dizer, do consumo, dos hábitos de cada prédio, de cada empreendimento, pode ser comercial, residencial. Você consegue individualizar o uso dessa água de reuso também, como é feito hoje nos condomínios com a água potável? Teoricamente, sim. Boa. Sim. É que não tem compensado. A gente tem uma central só que acaba distribuindo. Mas pode ser feito. Perfeito. Vou fazer um rápido intervalo, voltamos já com a hora e vez do ouvinte. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, cobertura de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente.
tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Olha aí, gente, agora é hora de ver o telespectador e ouvinte. O Cícero Duarte da PV diz assim, olha, partindo do caso da pediatra que surtou no Hospital Penteado, na Zona Norte, hein, a doutora Miriam, eu penso que os médicos sobrecarregados de tarefas e devem ter direito também ao lazer. Que coisa essa história, né, Cícero? O Carlos André de Perdizes. Estélio, os próprios médicos cubanos disseram que se importam mais com as pessoas e que os brasileiros não estão muito interessados nas regiões mais carentes. Fazer o que, então? Deixar as pessoas morrerem nesses lugares? Lembrando que não são apenas médicos cubanos no programa. Quem tem seu plano de saúde, duvido muito que os críticos e preconceituosos do programa vão usar o SUS. É um pouco agressivo, deixa eu aproveitar aqui, mas dizer o seguinte, não é verdade, 90% dos médicos que estão vindo são cubanos, porque o programa foi feito para Cuba, é tudo mentira, essa ideia de que não, vai vir de Portugal, etc. Isso foi lá no começo. Tem um no programa. Não, deve ter. De Portugal. Não, deve ter, mas assim, 90% são cubanos. Isso foi um acordo que o presidente Lula fez com o Raul Castro. O resto tudo é firula. Agora, veja, os médicos brasileiros, se ganhassem R$10 mil para ir trabalhar no sertão da Paraíba, eles iriam. Claro. É que eles não ganham. Eles não vão ganhar. Nunca o governo acenou para salários e mais as chamadas mordomias, que é a residência paga e a alimentação. Então, não vamos misturar. Chega de confundir o povo está sendo enganado. Quanto mais tempo nós vamos enganar o povo brasileiro? Pelo amor de Deus. Aldair de Melo, de Guarulhos, o vereador Floriano, qual a sua opinião sobre a nota que o PSDB divulgou, afirmando que o presidente do CAD omitiu sua atuação junto ao gabinete do deputado Simão Pedro do PT? É gravíssimo. Isso pode ajudar a impulsionar a opinião pública em relação às denúncias do CAD? Não, as denúncias do CAD, vamos aqui esclarecer. Primeiro, é uma delação, né? Quer dizer, o CAD, a empresa foi lá dizer, olha, fizemos um cartel. E queremos agora acertar isso antes que nós sejamos proibidos de vender o Brasil. A Siemens vende no Brasil tudo que você pode imaginar, tudo. Tomografia, turbinas de hidrelétrica, trens, que mais? Tudo. A Siemens está em tudo. Equipamentos médicos. Equipamentos médicos, tudo. Tudo tem o dedo da Siemens, inclusive lâmpadas. Então, veja, o que aconteceu é gravíssimo. É gravíssimo. O presidente do CAD omitiu o tempo todo, ao vazar a denúncia, a suposta denúncia, sobre o metrô de São Paulo, não disse que o conluio que foi feito com esse cartel internacional pegava 8 estados da federação, inclusive a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, do governo federal. A informação foi dirigida ao público paulista, visando atingir o governador Geraldo Alckmin. Isso é óbvio. E saiu do gabinete do deputado Simão Pedro, que é, no PT, um dos sujeitos mais radicais que tem no PT. Né? É ligado às correntes mais de esquerda do PT. Então, isso foi tudo orquestrado para atingir o governador Geraldo Alckmin, porque o PT quer ganhar a eleição em São Paulo o ano que vem. Ou alguém tem dúvida disso? Nenhum. Alguém está pairando mais dúvida? Desde o dia da denúncia, Liliane, há 2 meses, em julho, até agora, não apareceu um nome sequer de servidor público que, de fato, tivesse alguma coisa a ver. É sempre uma suspeita, uma possibilidade. Teve um encontro, o secretário dos transportes, Jurandir, que é um professor da Unicamp, um sujeito extraordinário, Jurandir Fernandes, diz, eu tive, 80 reuniões com as empresas que fornecem trens e trilhos para nós, porque o Brasil, infelizmente, não produz mais nada, nem trilho produz, mas os trens vieram ser produzidos em São Paulo, graças a um acordo do governo do Estado de isentar ICMS para essas empresas construírem em Hortolândia, em Jacareí, estão construindo trem no Brasil depois de anos, né? E óbvio que tem reunião. Como é que você quer fechar uma parceria, um acordo de relação entre o poder público e o poder privado, nesses valores, sem fazer reunião? Então, é tudo para enganar. Tudo para enganar. Muito bem. Vereador, só dando... é para mim? É a pergunta. Mas eu queria só complementar aqui uma coisa ao vereador. Se a Siemens fez essa delação e falou lá que
o governo do estado pagou a mais 750 milhões, então nós temos 750 milhões para reaver do governo alemão. É isso. Concorda? É da Siemens, né? Governo alemão. Ele está na Alemanha. Não é verdade? Né? Então, os alemães, não foi a justiça alemã que levantou tudo isso lá? Sim. Então, é com o governo alemão. Sim. Então, a nossa presidente aqui no Brasil tem que ligar para a primeira-ministra de lá e dizer, olha, todos os empreendimentos alemães no Brasil, nos próximos 10 anos vão ter que pagar isso daí. Então pega a Volkswagen, pega a Mercedes, pega a BMW, pega tudo. E começa a dizer, vamos ratear o prejuízo que o alemão deu. Por quê? Como é que os judeus fizeram com o Holocausto? Foram lá e disseram, vocês mataram 100 milhões, agora tem que pagar tanto. Foram na BMW, foram na Mercedes, foram na Krupp, não é verdade? Só um detalhe, o governador já entrou com um processo de reaver os recursos junto à empresa. Né? Porque há contratos em andamento com a Siemens. Então, há a possibilidade, inclusive, de fazer compensações nesses contratos, com esse cartel já delatado pela companhia. E é bom lembrar o seguinte, o cartel não é em São Paulo. Houve em São Paulo e no Brasil em 8 estados, onde a Siemens, a Alstom e outras companhias, as 5 maiores. E é no mundo, 37 países. Teve Filipinas, teve Japão, teve Estados Unidos, 37 países. 37 países. Mas o assessor do deputado Simão Pedro, do PT, fez questão de vazar informação sigilosa para a imprensa só de São Paulo. Olha aí, Ostélio, quem pergunta é o Rômulo da Vila Mariana, por que os médicos para a paz americanos podem vir para o Brasil? A propósito, durante o governo do FHC, médicos cubanos também vieram para cá. Mas ninguém está dizendo que o médico cubano não deve vir. Até mesmo porque, se você é médico, você jura, né? Lá no dia do seu diploma, né, que você é diplomado, que você vai fazer o bem ao próximo, você vai curar o próximo, não é verdade? Então, ele pode chegar lá em Cuba, entrar na Embaixada Brasileira e dizer, quero ser um exilado no Brasil para cuidar de brasileiro. Outra consideração de uma médica que está nos ouvindo, ela estou ouvindo o programa, sou médica, e o que me revolta é que estudamos mais de 6 anos e mais especialização, enfim... e o salário é de passar fome, é para passar fome. Não temos estrutura, Sandra. Vocês tentem, por favor, passar pelo SUS para anotar isso, povo. Acordem que a saúde no Brasil já está morta. Mas, Liliane, é justamente isso que nós estamos falando. O ouvinte que comentou agora há pouco que nós estávamos contra a vinda dos médicos, essa não é a minha postura e acredito que nenhum de nós. Todo mundo quer a melhora da saúde no Brasil. O que nós estamos questionando é justamente a forma como isso está sendo tratado, não sendo observada a legislação e as condições que esses médicos estão vindo trabalhar. Inclusive, essa médica concorda com o que a gente acabou de falar. O salário dos médicos no Brasil, para os brasileiros, e as condições já são precárias e os salários já são precários. Vereador, você vai falar também. A Andréa Carlos diz assim, como é possível que médicos trabalhem em pronto-socorro de hospitais públicos à noite com a falta de segurança que há? Vocês podem dar uma opinião sobre a avaliação sobre o atual nível de segurança pública aqui em São Paulo? Precisa explicar? Eu posso dar. Aliás, se você ler a Folha de São Paulo de hoje, está lá. Ontem a Secretaria de Segurança Pública mostrou uma redução de quase 40% no número de homicídios em São Paulo e um aumento dos roubos. Então, a notícia é meio boa. Né? É boa porque menos gente está morrendo em mortes violentas e não é tão boa porque subiu o número de roubos. Né? Agora, a questão de segurança é gravíssima, todos nós reconhecemos, né? No Brasil inteiro, em São Paulo também, e isso tem múltiplos fatores. Né? Agora, de qualquer maneira, independente das questões de segurança, nós precisamos ter médicos nos hospitais. Os médicos são salva-vidas. Eles devem ser respeitados pela população como tal. E mais do que isso, é preciso pagar melhor os médicos e ter equipamentos nos hospitais que possam, de fato, auxiliá-los. Eu recomendo para a doutora Sandra que procure o programa Mais Médico. Se inscreva no programa Mais Médico, porque lá ela vai ganhar R$10 mil por mês. Olha aqui, rapidamente está encerrando o programa, viu? O Jorge Perdizes, o Floriano Pêsaro, o senhor teria informação se o governador de Goiás e o senador Azeredo de Minas Gerais ainda são filiados ao PSDB? Claro que são filiados ao PSDB. O governador Marconi Perillo, governador pelo 3º mandato,
2 consecutivos e mais um agora. Foi eleito senador, reeleito. Eu acho que o povo de Goiás deve gostar bastante dele, né? E o senador, e o Eduardo Zeredo não é mais senador, é deputado. E tudo bem. Eu tenho que ir embora, mas antes, só para falar do Carlos da Sé, que diz, há uns meses atrás, nenhuma construtora se apresentou numa licitação de construção de mais um trecho no metrô, obrigando o governo do estado a assumir todas as desapropriações do trecho. Assim, até eu, diz ele. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral, jornalista Fausto Camunha. Um beijo a todos e até o próximo programa. Precisa falar para o Fausto que a gente precisa de 1h30. Junta aqui. Já teve 2. O programa já teve 2. Essa última pergunta, por exemplo, o governo do estado sempre pagou desapropriação. É a primeira.